Muito bom ver os irmãos novamente, né? Uma alegria para o nosso coração poder servir vocês, né? Eu sou servo dos irmãos por amor de Jesus. Por amor ao meu Senhor, eu sou servo de vocês. Louvado seja o Senhor. Eu queria ler alguns textos, irmãos, com os irmãos. Vamos primeiro para Abacuque, capítulo 3. Abacuque. Abacuque é antes de Sofonias, depois de Naum. Capítulo 3. A oração, verso 1. A oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze com que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Vamos para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Vamos ler o verso 1. A palavra nos diz assim: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Há uma versão que diz: a lâmpada do Senhor estava se apagando. Certo? Algumas versões falam assim: a lâmpada do Senhor estava se apagando. No verso 7 diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Agora o verso 21. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Aqui nos fala quando o rei Josias, um rei que tinha 8 anos de idade, começou a restaurar o templo do Senhor, né? E aquele primeiro templo feito por Salomão, e ele restaurando o templo, juntar ofertas, tudo para fazer. Aí quando chega no verso 14, depois se você quiser ler esse capítulo, né, para você guardar, é importante você saber a história. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reformando a casa, né, que estava deteriorada. Então, eles encontraram algo naquela casa quando eles estavam reformando. Veja no verso 14. Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: os teus servos estão fazendo tudo quanto se lhe encomendou. Aí quando chegou no verso 19, diz assim: quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E no verso 21 diz assim:
Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judéia, sobre as palavras deste livro que se achou. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o verso 16 e 17. E vamos ler o capítulo na sequência, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil ou proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, louvado seja o teu santo nome nesse momento, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Nós não estamos aqui para brincar contigo diante da tua palavra. Nós estamos aqui para temer e tremer diante de ti, Senhor. É para isso que estamos aqui. Não estamos buscando movimento, Senhor. Não estamos buscando emoções. Nós estamos buscando a tua palavra. Senhor, manifesta a tua palavra nessa noite aos nossos corações. Fale, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Abra as escrituras para nós, Senhor. Estamos como Maria sentada aos seus pés para ouvir a sua palavra, buscando, Senhor, aquilo que não pode nos ser tirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, pela qual a palavra de Deus está dizendo aqui. Não sei, eu acredito que essa assembleia é uma assembleia que tem caminhado no Senhor, tem conhecido o Senhor, tem conhecido a realidade das coisas de Deus. Nós não somos crianças, meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, por fraudulência dos homens, que tende ao erro. Ao contrário, isso não é um orgulho espiritual, é uma realidade. Eu creio nisso, é a minha fé, que eu tenho sido, e vocês têm sido guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou não? Se não é o Espírito Santo, é outro Espírito, entende? É esse Espírito de que a palavra fala aqui. Fala que hoje nós estamos vivendo esse tempo. Isso aqui está fechado. Entende? Para a cristandade. A lâmpada de Deus está se apagando. Quando Josias encontrou, isso aqui estava jogado num buraco, num canto lá, do templo. Isso aqui está jogado, irmãos. Vocês sabem disso. Está jogado nos cantos. Não se leva mais Bíblia hoje. Bíblia, nós não precisamos mais de Bíblia. É um peso para carregar. Não é? É um peso.
Então, hoje nós levamos qualquer coisa. Não que eu seja contra isso, um tablet, alguma coisa que você possa, mas que se fale a palavra de Deus. Entende, irmãos? A palavra de Deus com compreensão espiritual, com unção do Espírito Santo. Não importa se é ali ou é aqui. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus hoje está como está no tempo de Josias, está como está no tempo de Samuel. É rara a palavra de Deus. Anda por aí, irmão, nas ditas igrejas cristãs. Anda. Se você não anda, anda. Vai lá sofrer. Se você é um cristão fiel, né? Talvez não, talvez você goste daquilo lá, é aquilo que você está procurando, emoções, sabe? Aquilo que está dizendo, fábulas, coisas que agradam, que fala gostoso. Talvez se eu tivesse outro interesse nessa tarde, eu ia cativar vocês todos aqui. Falar de uma coisa tão bonita, tão agradável. Vocês iam sair daqui, mas o irmão disse uma palavra tão maravilhosa. Mas só que, irmãos, a emoção de vocês ia durar até aquela porta ali, dali para fora somente. Nós precisamos de avivamento, irmãos, entende? Avivamento real. Avivamento real. Aviva a tua obra no meio dos anos. Se a obra de Deus não for avivada no meio dos anos, irmãos, a cristandade, o povo de Deus, sucumbe, morre. Fica como Samuel. O que vira aquela religiosidade pela qual os filhos dele cometiam iniquidade na casa de Deus. E é assim que vai acontecer com os nossos filhos. Se nós não formos fiéis ao Senhor, não andarmos com integridade de coração, com temor diante da face do Senhor, os nossos filhos vão fazer como os filhos de Eli, e nós vamos cair da cadeira e quebrar o nosso pescoço de tão gordo que nós vamos ficar. Nós não queremos isso para os nossos filhos, irmãos. Então, nós necessitamos da palavra de Deus, voltar às Escrituras, voltar a ela. Porque só haverá avivamento quando houver a palavra de Deus. Não há avivamento sem palavra de Deus, irmãos, entende? Porque a palavra é viva e eficaz. A palavra é que gerou os mundos. Entende? A palavra gerou tudo isso que nós vemos, os céus, a terra, os mares, tudo que nós vemos. Você está em pé porque você foi gerado pela palavra de Deus. Você nasceu de novo, você foi gerado pela água e pelo Espírito. E foi um grande avivamento na sua vida. Uma mudança que você não esquece. Talvez passe o tempo, entende? E a gente precise de um novo avivamento. E precisamos, irmãos. Você precisa de um avivamento na sua caminhada cristã, porque senão você vai se apagando. Você vai ficando morno espiritualmente, entende? Agora não é nada, irmãos, que nos leva a emoções, lembre disso. A gente quer que a coisa aconteça, sabe assim, como uma coisa sobrenatural. Venha, Senhor, aquele avivamento, né? Eu estou andando assim de qualquer maneira, mas eu quero que de repente desce um raio do céu assim e me dá um rodopio, eu subo num rodemoinho e volto para a terra de novo e me transformo numa outra pessoa completamente diferente. É assim que vai acontecer, irmãos? Se encha da palavra de Deus e você vai ver como a sua vida vai mudar. É isso que eu quero dizer para você.
E é isso que eu estou fazendo nessa noite. Prega a palavra, insta, admoesta, a tempo, fora de tempo. Por amor a vocês é que eu faço isso. Então, se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver que o Senhor, Ele falou, tudo que está escrito aqui é palavra de Deus. Ela é, na verdade, a palavra de Deus. Ela nos regenera, ela nos santifica, ela nos livra, ela nos guarda, ela nos ajuda, ela nos livra. Quanta coisa, irmãos! É a palavra. Ou você vai num curandeiro para buscar, ou você vai numa pitonisa, quando eles iam lá, para buscar uma orientação. Aonde é que você vai, irmãos? Normalmente a gente gosta de ficar como criança, sempre dependendo dos outros, né? Mas a gente precisa amadurecer uma hora. E aprender a ter comunhão com Deus pelo Espírito de Deus que está habitando dentro de nós. Nós temos acesso a Deus. O santuário está aberto para nós, o convite é para nós entrarmos no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. A porta no céu está aberta para nós. Vem aqui, entra. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós que creu. Entremos com ousadia no Santo dos Santos. Então, nós vemos... eu fiz algumas anotações aqui. O Velho Testamento, se nós olharmos para o Velho Testamento, hoje eu quero fazer uma corrida pelas Escrituras todas, para ver que coisa maravilhosa que nós temos hoje. Todo o Velho Testamento, irmãos, ele demorou 4.000 anos. São coisas que aconteceram durante 4.000 anos. Foram acontecendo situações, por exemplo, Deus falando. O último profeta foi Malaquias, depois Deus ficou calado 400 anos. 400 anos. Sabe quantas gerações são 400 anos, irmãos? 6, 7 gerações sem a palavra de Deus. Mas Deus falava desde o princípio, de muitas maneiras, e principalmente pelos profetas, não é verdade? Você pega as Escrituras, você vai ver que os profetas dizem assim: assim disse o Senhor, assim disse o Senhor, e Deus disse assim, e assim disse o Senhor. Eles eram os profetas pela qual Deus falava com eles, e eles falavam com o povo. Algumas vezes Deus falou diretamente com o povo, mas o povo não queria ouvir diretamente a Deus naquela época. Lembra lá no monte, pela qual Moisés estava, e eles foram, e eles disseram: não, Moisés, vai lá, ouve, e depois você vem e nos fala. A gente vê que Deus fala com o homem, que ele permanece vivo, mas eles não queriam ouvir aquela voz, eles tinham medo. Uma vez eu, falando com meu irmão, sabe o que mudou minha vida? Eu falei para ele: foi uma voz, aquela voz que derrubou Paulo no chão, aquela voz que chamou Abraão, aquela voz que falou com Moisés, aquela voz, aquela mesma voz, foi a voz que falou comigo. Daí ele falou assim: eu não quero ouvir essa voz, não. Eu falei: então você vai perder tudo se você não ouvir essa voz. As manifestações de Deus, lembra? Deus se manifestava na nuvem, né? No fogo, na sarça. Em muitas situações a gente vê aquelas manifestações de Deus, mas nunca Deus aparecia, não tinha aparição de Deus. Ninguém nunca viu a Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus, é o que as Escrituras dizem. Teve a aparição de anjos, né? Os anjos vieram dar notícia, muitas vezes, né? Vieram trazer. Então, a gente vai vendo manifestações de Deus, a palavra, de anjos.
Nós temos o exemplo de Abraão, né? Uma figura importantíssima nas Escrituras, o que foi dado a promessa a ele, a herança que foi dado a ele. Então a gente vê que Deus tinha que ir lá e manifestar na vida daquelas pessoas. Moisés, por exemplo, a figura de um líder, né, que leva o povo, outros líderes também, que as Escrituras nos falam, né? O sumo sacerdote, a importância, como que Deus trouxe a visão daquele sumo sacerdote, que tinha uma relação direta com Deus no serviço sacerdotal. Os sacerdotes, que eram muito importantes, que mediavam todo aquele trabalho, né, entre Deus e os homens. A figura do templo, aonde Deus estava lá. Eles iam lá, não podia entrar lá no Santo dos Santos. Lembram do Salmo 84, o porteiro, uma vez nós compartilhamos isso com os irmãos, ele não podia entrar lá, o pardal entrava, a andorinha entrava, mas ele não podia entrar. E ele andava nos átrios da casa de Deus e dizia: até quando, Senhor? O altar, como era importante o altar naquele Velho Testamento, uma relação com Deus, um sacrifício. Os sacrifícios, como eles eram importantes. Agora eu queria ver com os irmãos, tudo isso aconteceu no Velho Testamento. Tudo isso aconteceu no Velho Testamento. Agora eu queria ver com os irmãos no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. Então vamos lembrar, Deus falava de muitas maneiras. Falava na nuvem, falava, aparecia, não é? Todas aquelas manifestações de Deus, mas nunca ninguém viu a Deus, não viram a Deus. Então o capítulo 1, o verso 1, ele começa dizendo assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Ao herdeiro, olha Abraão, a figura de Abraão. Vamos para o capítulo 2, ele vai dizer assim, o verso 17: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ele está falando o quê? Temos que voltar no verso 16. Pois, na verdade, ele não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Então, lembra que falamos da figura de Abraão, da promessa, mas tudo que Deus, toda a promessa que Deus fez a Abraão, estava na pessoa de Cristo. A partir do momento, irmãos, que Deus começou a falar novamente, depois de 400 anos calado, por isso que Jesus disse que o último daqueles profetas foi João Batista. Aquele tipo de profeta, aquele tipo que falava da parte de Deus, né? Hoje, ele nos fala pelo Filho. E ele, nesses 2000 anos que a igreja tem passado, de que maneira ele tem falado? Pelo Filho. Continua falando pelo Filho. Quem está nos falando hoje, irmãos? Se sou eu, e os irmãos têm que julgar isso. Se sou eu, os irmãos me reprovem. Porque se não é o Senhor, pelo Espírito, falando a nós, eu estou reprovado nesse momento. Totalmente reprovado. Deus nunca foi visto no Velho Testamento
Vamos aqui no verso 3. Sendo ele, quem? Jesus, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, expressa imagem. Quem é Jesus? É Deus, é Emmanuel, é Deus conosco. Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Se você fechar os olhinhos agora, e você for para a presença do Senhor, certo? Quem você vai ver lá no trono? Jesus. Olha Apocalipse. São 5 manifestações do trono do Senhor. Em todos eles, fala que é o trono de Deus, mas quem está sentado lá? É Cristo. E se você chegar lá e dizer assim, Jesus, aonde está o Pai? Jesus vai dizer assim, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Deus não podia ser visto por ninguém, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou. Você e eu vamos poder abraçar Deus. Vamos poder dar um beijo. Vamos poder ser beijado. Ele vai poder passar a mão no seu rosto e enxugar a tua lágrima. Isso está escrito. Ele vai nos apacentar. Nós vamos olhar para Ele e ver a sua glória. E no trono pode ter milhares e milhares de pessoas lá, e anjos. Mas o Senhor olha para cada um. Olha nos olhos de cada um. É muito interessante, quando você tem a visão do trono, você vê que sempre o Senhor está de frente. Não é essa ideia que nós temos de trono, né? Que é um lugar onde você senta, assim, e aí quem está aqui está de costa, quem está ali está de lado. É só os que estão de frente que estão de frente. Mas não, em qualquer lugar que você estiver, ao redor do trono, o Senhor está de frente para você. Já pensou nisso? Como que é possível? Leia lá em Apocalipse 7, você vai ver isso de uma maneira bem clara. Eles estavam ao redor do trono e todos viam o Senhor. Aqueles 4 animais, eles refletiam no rosto a face do Senhor, e não estavam todos de frente. Ali diz que eles estavam ao redor do trono, e cada um via o Senhor, um como rosto de leão, outro como bezerro, outro como homem e outro como águia. E ninguém ficava discutindo um com o outro. Não, mas ele é leão. Não, ele é homem. Não, ele é boi. Eu estou vendo, é. Não, cada um refletiu o que via. Agora veja, quem é o herdeiro de todas as coisas? Por que o mundo foi feito? A promessa que ele deu a Abraão, ele falava do filho, não de Isaac em si. Ele teve que mostrar isso a Abraão. Então o verso 3, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos? Havia anjos. A gente às vezes diz assim, irmão, por que não acontece mais da gente ver anjo? Por quê? Por que você acha que não tem mais profeta, aquele tipo de profeta? Por que a gente não vê mais anjos? Por que os anjos não aparecem mais? Apareceu logo no começo da igreja, depois a gente não ouve mais falar de anjos, né? Apesar que nós temos. E você sabe o nome do seu? Eu sei o nome do meu. Nós não vemos, não há manifestação, mas nós temos. Veja o que está escrito aí no verso 14.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Você não é um herdeiro? Então, são ministros a teu cuidado. A teu cuidado. Mas por que eles não manifestam? Por que não são vistos? Porque nós temos uma coisa maior do que os anjos, que é o Senhor Jesus Cristo. Entende, irmãos? Você tem visto o Senhor? É isso que importa para nós, porque Ele é maior do que os anjos. Porque veja aqui, ó, no verso 4 nós lemos, né? Ele herdou mais excelente nome do que eles, e Ele foi feito mais excelente do que os anjos. Verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. A qual dos anjos Deus disse isso? Então hoje nós temos o Filho. Ele habita em você, Cristo é sua vida. Ele não precisa vir a você, Ele está em você. Ou você não crê? Ou será que nós estamos loucos? Não é isso que a palavra fala? Se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, nós não somos dele, se Cristo não vive em mim. Ele está aqui, nós temos algo maior do que um anjo. Entende, irmãos? Nós não precisamos de aparição de anjo. Às vezes a gente ora para anjos, né? Eles, primeiro que você nem tem poder sobre eles. As ordens que eles fazem, eles seguem ao Senhor. Isso diz o Salmo 103. Eles seguem as ordens de Deus. É o Senhor que dá ordens a teu respeito para te guardar. Lembra? O Salmo 91 também fala sobre isso. Ele dá ordem a seus respeitos para guardar, para que você não tropece. Mas quem dá ordem é o Senhor. Não, nós não temos poder sobre isso. Mas a ordem dele já basta para nós. O que nós queremos dar ordem para a gente? Para fazer o quê? A ordem dele é maior, não é? E talvez até para um demônio. Não sei se vocês já tiveram experiência com expulsão de demônio, que são anjos caídos. Você chega para ele, ele começa a tirar o sarro na sua cara. Ele começa a falar assim, quem é você, rapaz? Claro, ele é um bobo, ele te desafia, né? Você tem que ter autoridade da parte do Senhor para você saber o que você está fazendo, porque senão você não expulsa, não. Né? Então, se ele não recebe ordem nossa, você pode falar para ele, sai daí, estou mandando, que não sei o quê, deita aí, faz isso. Você é capaz dele te bater se fizer um negócio desse. Agora você falar em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dele. Primeiro cale, depois às vezes vem para cima da gente e fala, não me toque, em nome de Jesus. Ele para, na mesma hora. Porque autoridade não somos nós. Nós não temos poder sobre esses seres, mas em nome do Senhor Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas. Certo? Em nome do Senhor. É nessa autoridade que nós temos. Do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é maior do que os anjos, do que esses anjos. Nós temos alguém que é maior. Não vamos desprezar, porque são seres maravilhosos, que estão ao nosso cuidado, não é? Vamos louvar ao Senhor por isso. Não temos autoridade sobre eles. Essa autoridade vem de Deus. São guarda-costa, quem manda é o pai que manda guarda-costa para o filho, para os filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Depois nós vemos a figura dos líderes. Um dos que a palavra que cita é Moisés, um desses homens de Deus, que são chamados homens de Deus. Vamos para o capítulo 3. de Hebreus. Verso 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, como ele foi feito fiel ao que constituiu, assim também como foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, e quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus.
Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Amém. Qual é o líder que nós seguimos hoje? Aleluia! Porque ele é filho, e nós somos a casa de Deus. É muito maior do que aquele tabernáculo. Deus disse que a glória da última casa seria maior do que aquela que eles estavam chorando, que não iam conseguir fazer como Salomão fez. Vocês sabem, na restauração do templo, em Neemias, eles choravam porque eles não tinham ouro para fazer a casa de tal maneira como Salomão fez. E Deus disse assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Não é esse ouro que vocês pensam. A palavra não fala isso, que é para você edificar sobre esse fundamento que é Cristo, um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Ele é o dono desse ouro, dessa prata. Mas não é para você edificar com madeira, feno, palha, material vagabundo, entende? Material temporário, são coisas eternas. Sabe quando um ouro acaba? Sabe quando um ouro se deteriora? Nunca. Esse ouro que eles acham aí, estão há milhares de anos aí. E uma pedra preciosa? E uma prata? Não se deteriora. Então as coisas de Deus, a casa de Deus que está sendo edificada, tem que ser edificado com material divino, com o Espírito Santo, com as coisas do Senhor, com as coisas de Cristo. Isso é ouro sobre a casa de Deus que somos nós. Nós somos pedras, mas pedras revestidas de ouro, como era feito as peças. Era madeira de acácia, que é a figura nossa. Uma madeira toda torta, mas ela era revestida de ouro. Você nasceu torto como eu nasci torto, mas você é revestido de ouro pela vida do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Você tem a base da tua vida é de prata, porque ela é a base da justiça de Deus sobre a sua vida. Você está revestido de ouro, porque assim que Deus vê. Quando Deus olha para você, Ele não vê você na parte de dentro, que era aquela madeira de acácia, mas Ele vê a vida de Cristo em você, o ouro refletindo em você. E Ele vê aquelas pedras preciosas cravadas, são os dons do Espírito, a graça do Espírito sobre a sua vida. Não se sinta menor do que isso, irmãos, porque a casa de Deus, ainda que tenha madeira, ela está revestida de ouro. Ainda que seja na nossa fraqueza, nós estamos revestidos do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós somos aquela casa que Ele diz, a glória da última casa será muito maior do que aquela primeira. Porque nós temos sido feito de material maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Quando nós lembramos, nós necessitamos de um sumo sacerdote, porque tudo na casa de Deus, eu vou me adiantar um pouco, o Espírito vai trazer para vocês lembranças sobre cada uma daquelas coisas, sabe? O Velho Testamento são sombras. Aqui fala que aquilo era uma parábola para o tempo presente. Tudo o que nós estamos vendo lá, um sumo sacerdote, vamos aqui no capítulo 7. O sumo sacerdote, que era o único que entrava diante da face de Deus, certo? O que a palavra fala? Aqui no capítulo 7, verso
20. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio perpétuo. Então, esse Senhor, ele é o sumo sacerdote tal que se assentou à destra da majestade nas alturas. E esse trono hoje é um trono de graça e de misericórdia. Não importa o que você tenha feito, quando você chegar diante a palavra diz lá, cheguemos confiadamente ao trono da graça. Você pode chegar confiadamente, e não importa o que você fez, porque você não vai encontrar nunca juízo, nesse tempo não. Você vai encontrar misericórdia, vai encontrar graça. Então, não impeça você mesmo de chegar na presença do Senhor, a esse trono de graça, e falar com esse sumo sacerdote que está lá, intercedendo por nós, diante do Pai. Ele tem agora, nós não temos um sacerdote que morre e precisa outro entrar no lugar. Não, nós temos um sacerdote que tem um ministério perpétuo. Perpétuo. E nós falamos do templo, quanto importante era o templo naquele tempo. Nós somos a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo. O Senhor é ministro desse santuário, não feito por mãos humanas. E se esse tabernáculo seu se desfizer, você tem um guardado no céu para você, eterno. Está vendo? Tudo aquilo que no Velho Testamento era temporário, hoje nós temos a imagem exata, nós temos a realidade, e toda essa realidade está no Senhor Jesus Cristo. E o altar? Nós precisamos fazer um altar? Lembra que muitos fizeram um altar de pedra, ali eles faziam um sacrifício para o Senhor? Vamos para o capítulo 13 de Hebreus. Verso 8. Lembre-se, irmãos, aquelas figuras, nós temos a realidade hoje. A realidade é muito mais gloriosa. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Se eles lá tinham essas coisas, e já era uma bênção, quanto mais a nós, que temos a realidade. Podemos tocar em todas essas realidades. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas. Verso 9. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Nós temos um altar. Quem é esse altar? É o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote que compareceu perante nós ao Pai. Ele é o sacerdote que fez o sacrifício. Ele é o próprio altar. Olha aqui no capítulo 9, volta um pouquinho. Capítulo 9. Veja aqui o verso 27, um pouquinho antes está falando da entrada dele, levando o céu, purificando todas as coisas, o seu próprio sangue, entrou com o seu próprio sangue no céu, cumprindo aquele ministério do sumo sacerdote. Mas aqui o 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez em pecado aos que o esperam
para a salvação. O Senhor era o próprio altar que recebeu o sacrifício. E Ele é o próprio sacrifício. Leia no capítulo 10. Vamos ler? Vamos ler a Bíblia. Prega a palavra, insta, admoesta. É assim que você será avivado realmente. É nessa noite você vai estar sendo avivada. Porque a palavra de Deus. Não espere nada fora da palavra de Deus. Um avivamento fora da palavra de Deus, irmão, é só emoção. É só balão de aniversário. Sabe como é que é? Enche, quando chega 2, 3 dias, ele está murcho de novo. Mas a palavra, ela é viva, é eficaz, é penetrante. É como espada de 2 gumes, separa a alma, espírito, junta, medula. E uma vez que ela vem fazer, irmão, ela faz. Apraz, a palavra de Deus não volta para ele vazia. Fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Então aqui, irmãos, terminando, e o Espírito vai falar ainda muitas coisas para você que você vai ver no Velho Testamento. Hoje tudo que estava no Velho Testamento está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida. Esse é um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, irmãos. Mas agora Deus quer fazer conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério. Os nossos olhos têm que ser abertos, os olhos do nosso entendimento têm que ser abertos, para nós vermos a riqueza de glória da sua herança nos santos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É aí que está o seu avivamento. É daí que vem o avivamento em você. E aqui ele diz assim: verso 14: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Com uma oferta, feito para sempre. Esse cordeiro já foi morto, e esse cordeiro já venceu. Esse cordeiro já abriu o livro. Esse cordeiro já está no trono. E esse cordeiro reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tua realidade em nós, Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor nos avivar. O Senhor trazer essa palavra que estava escondida, como Josias, Senhor. O Senhor abrir essa palavra para nós. O Senhor falar que tudo está no seu Filho. O que nós podemos fazer, Senhor? Somente o que Josias fez. Rasgar as vestes, Senhor. Se não estamos crendo nessa palavra, nós temos que rasgar as nossas vestes. Colocar cinza na nossa cabeça. E dizer: Senhor, nos perdoa. Porque o Senhor tem nos dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.